Bom, meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Desculpe a dificuldade que nós estamos tendo aqui. O meu aparelhinho aqui, estou precisando de Jesus abençoar. Graças a Deus que o obreiro Lucas está aqui e nos auxiliou com o aparelho que Deus o concedeu. Então eu louvo a Deus por isso. Nós fizemos aqui a oração inicial, irmãos, para nós começarmos a nossa lição de número 13, ok? E nós vamos louvar a Deus com o hino de número 111 da harpa cristã. Então, os irmãos que têm a sua harpa cristã, abra a sua harpa aí agora no hino de número 111. Vamos louvar a Deus. Logo após, nosso irmão Lucas vai estar louvando a Deus com os seus louvores, para bendizer também o nome do Senhor, junto com todos os irmãos. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito Santo, penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Oh, glórias a Deus! O novo homem Jesus Cristo recebe a mudança pela lavagem da regeneração, pela justificação e pela santificação do Espírito Santo. Meus irmãos, nesse momento nós gostaríamos também de ouvir um louvor da parte do coração de Deus, através dos lábios do nosso irmão obreiro Lucas, que vai estar louvando a Deus junto com todos nós. Um pouquinho distante aqui. Cumprimento novamente os irmãos aí com a paz do Senhor. Você vai entregar a sua melhor adoração a Ele. Glória a Deus. Aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Da sua boca sai o melhor louvor, perfeita adoração a Ele. Ao único que é digno, somente Ele. Santo é o teu nome.
sua casa, fechar os seus olhos e fazer dessa canção uma oração profética. E desça sobre nossas casas. E quando você adora, sinta a presença do Espírito Santo de Deus invadindo a tua família. E Ele está renovando hoje. Ele está edificando hoje. Deus, podemos sentir a tua presença aqui. E a presença que estamos sentindo aqui, Jesus, comece a encher as casas, comece a encher essa vida que está assistindo essa live. Oh, eu quero ser boca profética de Deus para a tua vida. Tem novidade de Deus para a tua vida aí hoje, crente. Se você crê, levante as suas mãos na sua casa e declare: pois teu e pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Ah, eu creio, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, aleluia. Deus possa te encher nessa noite. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em meio à crise, em meio às aflições, apenas creiam, creiam. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Meus irmãos, que unção, que poder, que autoridade. Que Deus continue abençoando este adorador, este tangedor. A Bíblia chama, irmão Lucas, que quem toca instrumento de corda é tangedor. Uma certa vez um profeta, ele haverá de profetizar, e ele disse: eu só vou profetizar se me trouxer aqui um tangedor. Quando o tangedor começou a tocar o instrumento, oh glória a Deus, a unção era tanto que ele disse: pode parar que vai receber a mensagem. E eu profetizo isso, faço minhas as palavras do profeta antigo. Quando ele estava aqui dedilhando o instrumento, a unção de Deus desceu e veio a revelação do estudo da palavra. Irmão, dá glória a Deus aí, dá aleluia, fala alguma coisa, bendiga o nome do Senhor Jesus. Seria possível tirar aquelas letras ali para mim? Também a gente não tem como, né? Não tem como a gente ler, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos iniciar então nesse momento o estudo da palavra de Deus, lição de número 13, o novo homem Jesus Cristo. Nós temos aqui, irmãos, a leitura bíblica em classe. Você que não tem a sua revista em casa, a leitura bíblica em classe está no capítulo 1000 da Bíblia. Aí você pode perguntar: pastor, qual é o capítulo 1000 da Bíblia? É o capítulo do Evangelho de João, capítulo 3. Então nós vamos ler o versículo 1 até o 16, que é o cerne do estudo de hoje. Eu quero aqui enfatizar também que o texto áureo da nossa lição está inserido aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Os irmãos que têm a sua revista da EBD, os irmãos podem fazer uso da mesma, mas os irmãos que não têm, faça uso da sacrossanta palavra de Deus. Então, aos Efésios 4, versículo 3, o texto áureo e a leitura bíblica em classe em João, capítulo 3, versículos 1 até o 16. O texto áureo diz assim, meus irmãos: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Oh, glórias a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, falando acerca de que como deve ser o crescimento do novo homem em Cristo Jesus. Já que nós estamos terminando sobre a antropologia bíblica, eu quero aqui lembrar os irmãos que antes dessa última lição nós tivemos 12 lições. Recapitulando, nós tivemos a primeira lição, que nós aprendemos sobre Adão, o primeiro homem. A segunda, a criação de Eva, a primeira mulher. Nós aprendemos sobre a natureza do ser humano. A quarta lição, nós aprendemos sobre os atributos do ser humano. A quinta lição, a unidade da raça humana. A sexta lição, a sexualidade humana. A sétima, a queda do ser humano. A oitava lição, o início da civilização humana. A nona lição, lição de número 9,
nós aprendemos sobre o primeiro projeto de globalismo, ok? Nós aprendemos lá que é diferente de globalização. Também na 10ª lição nós aprendemos que só o Evangelho muda a cultura humana. Na 11ª lição nós aprendemos sobre o homem do pecado. Na lição passada, a lição 12, da terça-feira passada, nós aprendemos sobre Jesus, o homem perfeito. E hoje, para a glória de Deus, a última lição, o novo homem em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, que está inserida no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1 a 16, se faz muito necessário nós fazermos a leitura, porque aqui está os versículos e todo o contexto, tanto da hermenêutica quanto da exegese, da interpretação, para que nós possamos trabalhar na lição de hoje. Então, meus irmãos, nós temos aqui o primeiro versículo do capítulo 3, segundo João, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, aqui está o cerne do ensino de hoje, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Versículo 11: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto áureo da Bíblia é o último versículo que vamos ler, versículo 16 do Evangelho de João, capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nós temos um objetivo geral dessa lição hoje, que é mostrar que a salvação em Cristo Jesus implica a geração de uma nova criatura, de um novo homem. Nós estamos aprendendo sobre antropologia e se faz necessário nós lembrarmos que quando estamos sendo gerados por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, somos feitos uma nova geração, uma nova criação em Cristo Jesus. Eu quero aqui enfatizar que esse novo homem em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, é o crente salvo, é o servo de Deus salvo. Esse que é o novo homem em Jesus Cristo. Também eu quero lembrar que a matéria que nós vamos estar aprendendo aqui hoje dentro desse assunto é a soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação. A soteriologia, para os irmãos saberem, ela tem alguns aspectos dela. O primeiro aspecto é o novo nascimento. O segundo aspecto que nós vamos tratar nessa lição é a justificação. E o terceiro é a santificação. Sem esse tripé, é como se fosse uma mesa que tem 3 pés. Se tirar um, cai a mesa. Assim é a salvação. Sem o novo nascimento, a justificação não pode existir. Sem a justificação, não tem como haver santificação. Então se faz necessário que a salvação em Cristo Jesus tenha esses 3 aspectos que nós vamos aprender na lição de hoje. Repetindo para os irmãos, 3 aspectos da salvação. O primeiro, o novo nascimento. Segundo, a justificação. O terceiro, a santificação.
Nós vamos então observar aqui, irmãos, que nós temos 3 objetivos específicos em cada tópico. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico, nós vamos apresentar o novo nascimento do homem, do novo homem. No segundo tópico, nós vamos explanar a justificação deste novo homem, desta nova criatura. E o terceiro tópico, nós vamos enfatizar a santificação do novo homem. Meus irmãos, nós temos alguns elementos básicos da salvação antes de entrarmos aqui no assunto em si. Eu sei, irmãos, que esta live está alcançando muita gente, tanto agora em direto, ao vivo, tanto quanto depois da gravação. Eu tenho convicção de que não só servos de Deus, mas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, vai ser mexido, vai ser atingido por esse ensino, por essa doutrina tão importante da salvação. Eu quero enfatizar que nós devemos voltar a pregar sobre o novo nascimento. O novo nascimento é a doutrina pilar, é a doutrina importantíssima lá da salvação. É uma das doutrinas mais importantes da salvação. Então, senão, pois, vejamos, meus irmãos, nós temos aqui a introdução. Nessa introdução, nós vamos aprender que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Agora, é muito importante observar o que o doutor Cláudio Honor de Andrade colocou aqui nessa introdução. Na introdução da lição, ele está enfatizando que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Agora, eu quero dizer aos irmãos que essa perfeição não é a perfeição como a divina, não é a perfeição, irmão Lucas, como a perfeição do nosso Deus, porque nenhum de nós podemos ser perfeitos na plenitude como Deus é perfeito. A Bíblia diz que ainda que depois da ressurreição dos mortos, depois do período eterno e perfeito, em que estaremos para sempre com o Senhor, nós não vamos nos transformar em deuses. Nós seremos seres humanos com corpos glorificados e eternizados. Sim, o veremos e seremos como Ele é, mas no sentido da santificação, da purificação, de não ser mais atingido pelo pecado. Agora, o que o doutor está falando aqui é que se nós nos valermos das forças, das nossas próprias forças, para alcançarmos a justificação, o novo nascimento e a santificação, nós não vamos conseguir de forma alguma. Quando ele diz que nós podemos alcançar a perfeição, irmão Lucas, nesta vida, é no sentido de estar em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos alcançar o perfeito em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar crucificados com Cristo. Porque se Ele vive em nós, nós não vivemos mais. Cristo vive em mim, disse Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu consigo me aproximar da perfeição nesta vida, através da vida de Cristo em mim. É nesse sentido, é nessa doutrina que o escritor está falando para nós aqui. Agora, mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza, ela é mortificada. Eu quero aqui enfatizar isso aqui. A nossa velha natureza, o velho homem, ele não é aniquilado por total ainda. Nós estamos aqui por bondade e misericórdia de Deus, pela ajuda do Espírito Santo e pelo novo nascimento em Cristo Jesus, que nós recebemos a regeneração. Nós estamos sendo justificados por Cristo e nós recebemos o processo da santificação. Agora, é importante lembrar que nós não estamos em um estado de santidade completo. Nós estamos num processo de santificação. E esse processo de santificação faz com que a cada dia nós venhamos estar em Cristo para alcançar e fazer que permaneça a nova natureza de Cristo em nós. Nós vamos observar que dessa forma então, Deus estabelece que o primeiro Adão, que não foi possível que ele se mantivesse na presença de Deus, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a ordem divina, então agora o último Adão, que é Jesus Cristo, ele conseguiu trazer de volta o Filho de Deus, que é o último Adão, trouxe de volta para a humanidade a condição de permanecer diante de Deus, tendo comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Muito bem. Então, nessa última lição desse trimestre, nós vamos estudar esses 3 importantes assuntos do cristianismo, irmão Lucas, que é um novo nascimento, uma nova criação em Cristo Jesus, ser justificado. Nós vamos aprender como é que nós podemos nos tornar justos diante de Deus, sendo que nós somos pecadores, ainda que somos pecadores arrependidos, mas nós somos pecadores. Então, como que nós agora vamos nos tornar justos diante de Deus?
Também nós vamos aprender que é possível nós termos um processo de santificação e logo após o processo de santificação, no arrebatamento da igreja, nós vamos passar pelo processo da imortalização e também da glorificação do corpo. Então, que o Espírito Santo, irmãos, nessa noite, venha iluminar o meu coração, o coração do nosso obreiro Lucas e também o seu coração que está ouvindo esse ensino, porque eu quero lembrar os irmãos que essa noite, como sempre, eu estou 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Nós aqui estamos 100% dependentes, aleluia, glória, estou sentindo a presença de Deus. 100% dependente de ouvir e receber a revelação do Espírito Santo. Esteja aí na sua casa, segura aí, irmãos, recebe aí da parte de Deus essa revelação do Espírito Santo, que esteja também 100% do seu coração direcionados para receber a revelação da palavra de Deus. Meus irmãos, eu fiz várias anotações, mas nós temos aqui o primeiro tópico, que é o novo nascimento do novo homem. Eu quero aqui transformar essa palavra também, novo nascimento do novo homem, também um aspecto também que faz parte da salvação, que é um pós-aspecto dentro do novo nascimento, chamado regeneração. Nós vamos observar que nós, para sermos, quando nós ferimos, temos uma ferida no nosso corpo físico, o nosso próprio corpo físico, irmão Lucas, ele se regenera. A própria ferida, o nosso corpo tem células que podem regenerar e o próprio corpo pode se auto-regenerar. Agora, nós temos que lembrar que no mundo espiritual é diferente. Quando o ser humano, porque antes de nós falarmos de nascimento, nós temos que falar de morte. Antes de falar de vida, é importante nós desconstruirmos alguns assuntos que têm sido ministrados durante séculos para a igreja do Senhor no mundo inteiro. Antes então de falar de vida, nós temos que falar que como é que aconteceu essa morte espiritual. Então, por que a Bíblia diz que agora nós temos que ser uma nova criatura? Por que a Bíblia diz que nós temos que ser um novo homem? Quando a Bíblia fala novo homem, a Bíblia fala o homem interior. Isso trata genericamente tanto de mulheres quanto de homens, tanto do sexo masculino, tanto quanto do sexo feminino. Para Deus não existe espírita, é espírito. O homem interior é o espírito humano, é a alma humana. E ali não tem essa decisão de masculino e feminino, mas a Bíblia chama essa parte interna espiritual de homem interior. Por que a Bíblia diz que nós precisamos do novo nascimento, da justificação e da santificação para que nós possamos ter de novo um contato direto com Deus? Por causa do pecado. Os senhores devem lembrar, as senhoras devem lembrar muito bem, irmãos, que Deus deu uma ordem que o homem não deveria no jardim do Éden tocar no fruto. A Bíblia diz que não era nem para tocar, muito menos comer. É que nós pregamos só a questão do comer, mas Deus disse que não era nem para tocar. Se olhar o pormenor do texto sagrado, fala que não era nem para tocar, viu, irmão? Não é nem para você tocar, hein? Tem gente que pensa que pode, não, pastor, olha, pastor, se eu fizer uma coisinha aqui, fizer uma coisinha ali, não tem problema. É um pecadinho aqui, um pecadinho ali, para Deus conta, viu, irmão? Para Deus conta. A Bíblia diz que Deus julga não só as nossas ações, mas a intenção do nosso coração. Deus julga a intenção do nosso coração. No Antigo Testamento, o pecado era quando alguém fosse pego no ato do pecado. No Novo Testamento, Jesus disse, olha, se você, de imoralidade, Jesus trata assim, se o homem olhar para o sexo oposto, para uma mulher que não é sua, e a desejar, já adulterou no seu coração. E para Deus já é adultério. O homem e a mulher nem se deitou, nem teve relação íntima, mas para Deus, só no desejar no coração, sem ter falado uma palavra, já é pecado. Se não houver confissão, arrependimento e deixar o pecado, perde a salvação. E se morrer, morre sem salvação, sem mesmo ter feito o ato do pecado. Porque a Bíblia diz que Deus não julga só as ações, Deus julga a intenção do nosso coração. Por isso que é muito sério essa questão de entender o que aconteceu, para que nós hoje precisamos de regeneração. Por que hoje nós precisamos de nascer de novo? Porque Jesus, no texto que lemos, do Evangelho de João, capítulo 3, diz que nós devemos nascer de novo. É porque morreu. Só pode nascer quem morreu, quem está morto. Então, em Adão, nós morremos para Deus. A Bíblia diz, Deus disse a Adão, no dia, olha só, Deus é sério, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer no dia.
A pergunta é para os irmãos: Adão morreu no dia, fisicamente? Fisicamente ele não morreu, não, mas ele morreu espiritualmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos: o homem morre do jeito que nasce. Será que eles vão suportar, irmão? Ó, vai começar. Tá? Eu quero até aqui, irmãos, pedir desculpas aos irmãos, perdão aos irmãos, que no início da live nós tivemos uma intempérezinha, repito aqui para os irmãos, com o meu telemóvel, que não funcionou, está travando. E glória a Deus, mais uma vez, pela vida do nosso obreiro Lucas, que aqui está e cedeu o telemóvel dele para que nós pudéssemos fazer aqui a transmissão em direto para os irmãos dessa live. Mas eu quero aqui lembrar os irmãos que é muito importante os irmãos lembrarem de que nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus, nós precisamos recapitular de que nós temos um compromisso. Adão tinha um compromisso, Adão e Eva tinham um compromisso com Deus. Deus avisou antes do perigo e disse: no dia em que você comer, você vai morrer. Eles morreram espiritualmente. Primeiro, eu vou repetir: o homem morre do jeito que nasce. Porque primeiro, Deus formou o espírito do homem dentro do próprio Deus. Aí eu acho que eles não vão aguentar. Deus formou, Zacarias diz isso, que o Senhor formou o espírito do homem dentro dele, não é dentro do homem não, dentro de Deus. Por isso que naquele dia que Deus criou Adão e Eva, Deus soprou no boneco, no barro, falei chamar. Quando ele soprou, a Bíblia diz que o contato do espírito humano que Deus soprou, que estava dentro de Deus, soprou, saiu de dentro de Deus. Por isso que é pneuma, por isso que é vento, por isso que é sopro. O espírito é pneuma, é vento, é sopro. Que nós fomos soprados de dentro de Deus. A união entre o sopro de Deus, que é o espírito de vida, e a matéria, terra, resultou alma. Essa é a matemática de Deus. Quer ver a matemática? É fácil. Ó, espírito humano mais matéria-prima, que é terra, é igual a alma. É igual a alma. É isso que é a matemática de Deus. Então o homem foi feito, diz a Bíblia 2,7 de Gênesis, alma vivente. O homem não foi feito espírito, o homem foi feito alma vivente. O espírito humano se uniu com a matéria barro e aí foi igual a alma vivente. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que o homem o primeiro Adão é a alma vivente, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. Não é diferente? É espírito vivificante. Por quê? Da primeira vez não deu certo. O primeiro Adão, sendo alma vivente, errou. Mas o último Adão, que é Jesus, como espírito vivificante, não erra. Veio para consertar o que o primeiro Adão errou. Então, meus irmãos, nós vimos que o homem começou a morrer da forma que nasceu. Então morreu no espírito, a ponto que Deus teve que descer pessoalmente no jardim e falar audível. Porque antes do pecado, Deus não precisava falar audível com o homem. O homem estava, o espírito humano estava conectado com o Espírito de Deus, estava vivo diante de Deus, o seu espírito. Quando o homem peca, Deus precisou dizer assim: aonde estás, Adão? Não é fisicamente, meus irmãos, é espiritualmente. Deixa eu parafrasear para vocês, irmão Lucas. Deus quis dizer assim: Adão, aonde está o seu espírito no mundo espiritual, que o meu Espírito Santo não consegue mais se conectar com o seu espírito humano? É isso, porque o espírito do homem morreu naquele dia para Deus. Em seguida, um abismo chamou outro abismo. A alma do homem também morreu espiritualmente. A alma do homem também morreu. Como? Sentimentos, desejos de lascívia, homicídios, adultérios, prostituição. Isso quem deseja é a alma. Jesus falou que é a alma que deseja isso. E tudo que o homem faz aqui fora, no corpo físico, é que vem de dentro da alma. Então a sede das emoções, que é a alma, começou a morrer também diante de Deus. E nós lemos na Bíblia como que os homens, o primeiro homicídio, as guerras, né? As maldades que aconteciam até chegar o período de Noé. Entenderam, meus irmãos? A ponto de que Noé, só ele e sua família, que é o número 8, que é o número da graça, foram salvos na arca. Então nós vimos que até então o homem foi morrendo, até o ponto de hoje, o homem, se passar de 70 anos, disse Davi, na época de Davi, 3.000 anos atrás, mais ou menos 3.000 anos atrás, ou mais ou menos 3.000 anos atrás, Davi disse: olha, o homem, se ele chegar a 70 anos, se passar disso, é cancerifado. Então agora o corpo físico do homem também começa a morrer. Então o homem, que era perfeito diante de Deus, tinha um espírito perfeito diante de Deus, ligado ao Espírito de Deus. A alma do homem era
100% intelecto. Imagine um homem com 100% de QI intelectual. Hoje, quando nós ouvimos falar de um Einstein da vida, de um homem, de uma mulher inteligente, nós achamos muito. Irmão, no início, antes do pecado, a mente humana era 100% intelectual. Imagina a capacidade. Mas o pecado deturpou o espírito, deturpou a alma e agora deturpa o nosso corpo. Hoje nós corremos risco com vírus. O nosso corpo morre facilmente. Tem pessoas aí que tem crianças que nem nascem, já morrem antes de nascer. Tudo isso é o resultado do pecado. E Paulo disse: a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Então, meus irmãos, é aí que começa a doutrina do novo nascimento. É para isso que foi feita a promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mesma mulher que caiu e que estava morrendo espiritualmente, morrendo intelectualmente, psicologicamente, no seu psique, na sua alma, e também morreu no seu corpo físico, da semente da mulher, a semente, não era as sementes. As sementes somos todos os seres humanos, todos nós somos sementes de Eva, todos nós. Mas a semente no singular foi Jesus o Cristo, o Filho de Deus encarnado, o último Adão, que veio para pisar a cabeça de Satanás e restaurar a vida uma vez perdida. Porque se os irmãos não sabem, existe uma lei chamada lei do Espírito de vida. Isso está em Romanos capítulo 8, mas deixa isso para outro dia. Romanos capítulo 8 fala o Espírito da lei de vida, a lei do Espírito de vida.